Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardar. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados da AEX, referente ao quarto trimestre de 2024 e o, e o ano. Estão presentes conosco hoje os senhores Alexandre Negrão, CEO da companhia, e José Azevedo, diretor administrativo financeiro e de relações com investidores. Informamos que este evento será gravado e que durante a apresentação da Aeres, todos os participantes estarão apenas assistindo os resultados. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que possíveis declarações feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Aeres. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem das circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais ou da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e conduzir a números que diferem materialmente do que aqui apresentado. Bom, pessoal, antes de iniciar a apresentação, eu gostaria de passar a agenda com vocês, né? Ela se encontra aí no slide 3. Então, a gente inicia os destaques e desempenho operacional, o Alexandre que vai apresentar para vocês. Depois, ele passa a palavra para o Azevedo, né? E o Azevedo fala aí um pouco sobre os resultados. A gente passa para o Q&A e depois volta com o Alexandre para as considerações finais. Bom, agora eu passo a palavra para o Alexandre. Por favor, fique à vontade, Alexandre. Bom, obrigado, Laís. Bom dia a todos. Indo, então, na página 4, falando dos destaques de 24 e também do nosso quarto trimestre. Eu acho que o maior destaque, sem dúvida, foi a Aeroservice, que a gente já esperava um crescimento grande, mas ela está vindo acima daquilo que a gente está projetando. A gente teve um crescimento de cerca de 30% em relação a 23, né? E nós imaginávamos que a Service ia ser cerca de 5 a 6% da receita total, e ela foi 10% no ano e 26% no trimestre. Então, obviamente, né, a receita de pá está caindo, né? Isso é um dos motivos, mas o ponto é que a Service ela tem uma tendência de alta, ela tem um crescimento contínuo, principalmente nos Estados Unidos. Só relembrando, a Service nossa hoje ela opera não só Brasil, como toda a América Latina e Estados Unidos. A gente tem uma base não só em Fortaleza, como também em Houston. Ao longo de 24, a gente estruturou melhor a Service, montamos um planejamento estratégico robusto, aumentamos o headcount de forma significativa, colocamos mais recursos, e a gente espera, né, que no futuro a Service vai ser aí entre 20% a 30% da receita da Aeres, com margens mais robustas e com uma solidez de receita também mais robusta, porque a gente não vê os solavancos aí que a gente está visto na parte de pá. A gente não acha que isso vai acontecer na Service, pelo contrário, né? A gente tem cada vez mais pás rodando, né? Então, a gente viu aí nos últimos anos que as pás novas, né, as máquinas novas com potência maior tiveram mais, tem mais dificuldade de qualidade, tiveram mais problema de qualidade. Então, a gente tem um nível de serviço alto para essas pás, e nós temos, consequentemente, pás antigas que também estão caindo aí em desuso e estão ficando velhas, que precisam de manutenção alta. Então, isso principalmente nos Estados Unidos. Então, eu acho que o destaque da Service que a gente olha com muito bons olhos, e estamos acreditando muito no crescimento dessa divisão da companhia. Indo para o outro destaque, né, em outubro a gente iniciou a produção da nova linha da Vestas, né, dos 2 novos moldes
da V163, está indo muito bem, salvo engano, está sendo um dos melhores, se não o melhor ramp-up que a Aeris já fez. Na nossa história também foram tanto o Certus quanto a V163 foram as duas linhas as duas áreas que a gente colocou mais recursos para poder performar muito bem, e isso está caminhando também acima da nossa expectativa. A gente deve estabilizar a linha de produção agora no segundo trimestre. E aí o terceiro ponto aqui, acho que eu vou falar um pouco de mercado, né, que a gente tem visto um pouco, e aí já fazendo o link também com a V163, essa V163 ela está sendo dedicada uma parte para o Brasil, outra parte para exportação. A gente já pôde ver também, que a gente já tinha visto no terceiro TRI, um aumento das exportações, e agora a gente já viu também a exportação fazendo parte robusta aí do nosso portfólio de receitas, né? A gente acredita que isso vai ser uma tendência, a gente vai continuar tendo exportações ao longo de 24, desculpa, ao longo de 25 inteiro, e também 26. Isso é muito bom também, que diminui a volatilidade do mercado brasileiro dentro da companhia. E aí, apesar de acreditar que o crescimento da empresa vai vir calçado também muito em exportação, a gente tem feito um trabalho interno muito grande aqui, junto com as associações, né, a Bimac, a Beólica e todas as associações e todas as empresas do setor eólico, para poder fomentar a indústria novamente. O setor vem passando por uma crise muito dura, e o governo tem se mostrado sensibilizado. Então, a gente tem feito bastante coisa, né? Foi feito bastante coisa ao longo de 24 para poder preservar a indústria e voltar para que a gente tenha a demanda de forma consistente como tivemos no passado. Então, esses são pontos positivos que a gente conseguiu ao longo de 24, e acredito que vai gerar um efeito no curto, médio prazo aí, para o Brasil e para a indústria brasileira. Indo para o slide 5, então, a gente fala aqui do lado direito o megawatt entregado em 24, entregue em 24, então a gente caiu de 3,1 giga para 1,6, uma queda aí de cerca de 50%, né, bem significativa. Além de fazer menos pás, a gente também fez pás numa máquina menor. O backlog máximo, né, potencial máximo de 9,7 gigas. Indo para a página 6, como eu falei, a gente produziu enquanto em 23 aí a gente ficou numa média mais ou menos de 5 megawatts por máquina, em 24 a gente caiu para 4 megawatts de potência média na máquina. Indo para o slide 7, a gente fala aqui um pouco de linha de produção, e aí, né, o interessante aqui é que a gente adicionou uma nova informação nesse slide aqui, que era colocar linhas descomissionadas. Nós temos linhas descomissionadas, linhas maduras, não maduras, e agora colocamos linhas desativadas, né? O que quer dizer isso aí? São linhas de produção que nós temos o contrato hoje, né? Porém, o cliente não há mais, por o contrato já ter passado dos 5 anos, o cliente não tem a obrigatoriedade de colocar demanda nesse contrato. Então, hoje a gente coloca como linha desativada essa informação. Então, o cliente, essa é a linha de produção que o cliente pode ou não demandar. Obviamente, tem sempre um delay ali, né, quando ele tem a demanda para colocar. Ele não é que a gente liga o molde no dia seguinte, você tem toda uma programação, mas ele pode ou não colocar demanda para essa linha de produção ao longo dos próximos anos, tá?
Pulando para o slide E8, eu passo a palavra para o nosso CFO, José Azevedo. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Dando início no slide 8, onde resumimos os principais números no quarto trimestre de 24 e o ano de 24. A receita foi de 211,4 milhões no quarto trimestre de 24 e 1.516,5 milhões no ano. Ambas tiveram uma queda de aproximadamente 50% e logo mais comentarei a respeito. O EBITDA foi negativo em 1,6 milhões no trimestre e positivo em 138,8 milhões no ano. Os nossos investimentos foram de 94 milhões em 24, lembrando que temos duas novas linhas em ramp-up que exige um maior investimento. Para finalizar, tivemos um prejuízo de 833 milhões no quarto trimestre de 24 e de 934 milhões no ano. Lembrando que o prejuízo contém um impairment, que é um efeito one-off de 751 milhões, contabilizado no quarto trimestre de 24. A causa do mesmo foi a descontinuidade de 3 contratos, nomeadamente Siemens Gamesa, Nordex e WEG. Indo para o slide 9, apresentamos a receita, onde tivemos uma queda de 42,5% no trimestre e 46,5% no ano. Essa redução foi devido ao início do ramp-up de duas novas linhas, como referi acima, o descomissionamento de 4 linhas de produção. Além disso, um dos nossos clientes desativou temporariamente 3 linhas em novembro do ano passado, consequência da baixa demanda no mercado nacional para o ano de 25, como o Alexandre referiu anteriormente. Indo para o slide 10, o EBITDA do trimestre foi negativo em 1,6 milhões e no ano positivo em 138,8, com uma margem de 9,2%. Lembrando que o mesmo contém um impacto negativo do impairment, assim como temos um impacto da menor diluição dos custos de produção devido ao ramp-up das duas novas linhas. No slide 11 mostramos os investimentos tri a tri, onde fechamos o ano com 93,9 milhões investidos em linha com o orçamento. No ano de 2024 tivemos o ramp-up de duas novas linhas que demandam um maior investimento, como referi anteriormente. Indo para o slide 12, o fluxo de caixa, onde apresentamos uma redução significativa no caixa operacional, mais precisamente no capital de giro. No slide 13, mostramos em quais contas foram realizadas as baixas contábeis do impairment e vale ressaltar que o mesmo não teve desembolso de caixa. Indo para as contas, a primeira é o estoques, onde baixamos 505 milhões, referente a perdas em WIP, devido à descontinuidade dos contratos que afetaram uma parte significativa dos nossos materiais, nomeadamente a matéria-prima. A segunda conta, que é o contas a receber de clientes, baixamos alguns valores dos contratos descontinuados. Para tal, constituímos uma PCLD, que é a Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa. E, por fim, a última linha, que é o intangível, onde enfrentamos o phase-out de um projeto descontinuado, que inicialmente previa a entrega de 1.168 pás, no entanto, somente 440 pás foram entregues. Indo para o slide 14, mostramos o nosso endividamento. Tivemos um aumento da alavancagem devido à redução do saldo de caixa, basicamente, e também uma queda no EBITDA, conforme comentámos acima. Ou seja, com menor diluição de custo, acabamos tendo um EBITDA um pouco menor. Tá? Com isto, chegamos ao final da apresentação e daremos início ao Q&A. Muito obrigado. Obrigada, Azevedo. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, por favor, clicar no botão levantar a mão. As perguntas elas serão atendidas na ordem que são recebidas
Quem não quiser fazer a pergunta falando, né, que quiser se sentir melhor também, tem o botão Q&A também, tá? Então, fiquem à vontade. A gente vai dar uma olhadinha aqui, a gente já volta com vocês. Primeira pergunta vem do Ricardo Peixinho, da Tagus. Quais são os principais mercados para exportações em 2024? Bom, bom dia, Ricardo. Para 2025, né? Imagino que tenha sido a pergunta. O principal mercado é os Estados Unidos, é onde a gente tem visto o maior crescimento, mas nós estamos hoje em processo de cotação para outros países também dentro da América Latina. Lembrando que o nosso potencial maior ele é América Latina e Estados Unidos, então a gente está hoje cotando, né? Estamos em processo final já para um projetos fora do Brasil, aqui, Argentina, Guatemala, como também México e Estados Unidos. Temos também conversas para a Europa, apesar de a gente saber que é um mercado mais difícil de a gente acessar por conta da distância que nós temos para o Brasil, e transporte nesse nosso setor é crucial. A próxima pergunta é do Ramon, da Axial Capital. Bom dia, Alexandre Azevedo Laís. Como está a visão de vocês para este aumento dos preços de PLD, junto com toda a potencial demanda de hidrogênio e data center? Acredito que pode viabilizar novos PPAs para 2025, 26 e 27 no Brasil? Ou seja, podemos ter um novo boom eólico? Bom dia, Ramon. Nós estamos vendo com muito bons olhos aí toda essa questão, tanto, né, do data center quanto também do hidrogênio verde. Além do PLD mais alto, né, ano passado a gente conseguiu aí o aumento, um incentivo maior no Fundo Clima, que é repassado pelo BNDES, né, com taxas mais atrativas aí para o setor eólico. Agora, tudo isso, né, assim, eu não acredito que a gente vai ter um boom eólico que nem nós tivemos ali em 21, 22, né? A gente acredita que mesmo com data center, mesmo com hidrogênio, com os incentivos que estão sendo colocados, a gente precisa trabalhar com isonomia, né? Hoje a solar é um forte concorrente da eólica, onde os incentivos não estão sendo colocados de forma isonômica, e a solar, de fato, está tomando muito mercado da eólica dentro do Brasil. Mas, voltando ao assunto, a gente não acredita que vai ter um boom ali de 4, 5 gigas ano, né, que nem a gente teve novamente em 22 e 23, mas eu acredito que passando essa fase de baixa em 25 e 26, talvez em 27 a gente deve voltar para algo em torno de 2,5 GB, quase 3 gigas, essa entrega ali de forma consistente. Então, na nossa visão, a gente vai ter um 25 e 26 muito baixo, e uma retomada ao longo de 27.
A próxima pergunta vem do Gabriel Paula, da FTI Consulting. O que a empresa tem feito para endereçar a alavancagem crescente e as obrigações de pagamento junto aos credores financeiros? Bom dia, Gabriel, aqui é José Azevedo. O que nós temos feito, na verdade, o primeiro trabalho que fizemos dentro da companhia, como vocês se lembram, nós começamos a fazer um trabalho específico, está na área de produção, ou seja, para ter mais eficiência operacional, para ter uma margem maior de EBITDA, e depois fizemos o evento do aporte de capital e demos continuidade. Com a questão da demanda caindo, que foi uma surpresa para todos nós, tá? A primeira coisa que fizemos foi iniciar uma renegociação para readequar as principais dívidas ao fluxo de caixa da companhia, olhando o backlog futuro que nós temos ali a partir de 28 e também a própria retomada de mercado que nós estamos olhando até e divulgado por consultorias renomadas. Então, basicamente, é isso que nós estamos fazendo. Então, estamos aguardando, a partir de agora, temos liquidez, estamos aguardando essa retomada, retomando, a gente volta a trabalhar, mas o objetivo principal realmente é aumentar o EBITDA, tá? Esse é o nosso foco aqui, é produzir e aumentar o EBITDA. A próxima pergunta é do Breno Fortuna, o Jai Capital. Bom dia, poderia trazer mais detalhes com relação às projeções divulgadas em fato relevante, especialmente sobre a composição de geração de caixa entre industrial, serviços e exportação? Poderia também falar sobre eventuais iniciativas de levantamento de dinheiro novo, seja capitalização ou recurso como o BNDES? Tá. Bom dia, Breno. Em relação ao caixa por produto, nós não, ou por unidade, a gente não abre, tá? Então essa informação não posso passar, mas em relação ao BNDES, assim como o Alexandre comentou anteriormente, que a gente vem, juntamente com outras entidades, fazendo uma força aí para nos ajudar o momento da baixa do setor eólico, tá? Então, como já saiu público, tem o Fundo Verde, que é um fundo que tem uma taxa bonificada muito interessante, tá? Isso para nós é a maior ajuda, porque permite realmente que os parques possam investir e, consequentemente, a gente vende as PAs
para a instalação dos aerogeradores. Especificamente na Aeris, tá? O trabalho que nós estamos primeiramente fazendo é realmente esta reestruturação, tá? Com isso a gente passa ali o caixa, mas não obstante, se houver alguma oportunidade boa de taxa que a gente possa acessar, enfim, isso é uma questão que sim, poderemos conversar e faz todo o sentido até para troca de dívida, enfim, tá? Mas no momento é isso, o nosso foco é que realmente os clientes dos nossos clientes tenham o apoio do BNDES, isso para nós é o mais importante no momento. A próxima pergunta vem da Catarina Bueno. Qual o posicionamento da empresa quanto ao desenquadramento dos covenants definido para as debêntures? Como analisam essa recuperação do EBITDA e o pagamento das dívidas? Olá, Catarina. Conforme nós soltamos o fato relevante, não é? Nós estamos no meio ou no final da renegociação com os debenturistas e 3 bancos, tá? As negociações estão bem avançadas, estão indo num bom caminho, então nós acreditamos que tenha êxito, tá? Isso dito, nós teremos um alívio de caixa para os próximos anos, ou seja, nós conseguimos enquadrar toda essa demanda da dívida, tá, com o nosso fluxo de caixa, e com isso a gente ganha tempo realmente para acompanhar a retomada do mercado, que é o que a gente acredita novamente. Assim, a gente depende muito de fatores externos, né? E a gente vem realmente acompanhando as projeções de mercado e a gente acredita que a volta ali entre 27 e 28 retoma com força outra vez. Então, nessa altura, nos permite realmente começar a amortizar essas dívidas. Por isso a razão da negociação, tá? A próxima pergunta vem do Irineu Vasconcelos, da Oirim. Alexandre, você poderia falar um pouco sobre participação da Aeris junto à Beólica para promover o crescimento do mercado eólico brasileiro? E também temos uma outra do Alexandre Moretti, considerando que a Aeris Energia registrou um prejuízo de 833 milhões no quarto trimestre de 2024,
impactado por baixas contábeis relacionadas à perda de contratos com Siemens, Gamesa, Nordex e WEG, quais estratégias a empresa pretende adotar para recuperar esses contratos e melhorar seus resultados financeiros nos próximos trimestres? Bom dia, Irineu e Alexandre, obrigado pela pergunta. A gente juntou as duas perguntas que eu acho que faz sentido, né? Uma está relacionada à outra. Mas sobre o trabalho que a gente tem feito aí, não só com a Beólica, mas também com a Bimac e com as empresas do setor, né? A gente tem, como eu falei mais cedo, trabalhado muito para fomentar mais demanda, outro deixar a indústria de uma certa forma competitiva para que a gente possa acessar não só o mercado interno quanto também o mercado externo. Obviamente são conversas longas, são conversas que a gente não vê o resultado rápido, mas o que a gente tem visto sim o governo sensibilizado com a questão, então essa questão do Fundo Clima é um ponto que mostra o quanto o governo está sensibilizado, a questão também da solar, da isonomia contra a solar que não está a par e passo, a gente tem visto também uma sensibilidade do governo para isso. Nós temos visto tanto o BNB quanto o BNDES, né, os bancos de fomento também sensibilizados com a questão e decididos a apoiar mais a indústria nacional. Então, o trabalho é contínuo, né, dentro desses órgãos e a gente segue nessa luta para que a gente possa retomar não só a demanda interna, como também a competitividade da indústria como um todo. Sobre a questão dos contratos, né, todos os clientes, tanto do Siemens Gamesa, quanto Nordex, quanto WEG, eles, né, WEG, a Nordex e a Siemens Gamesa, eles continuam operando em outros países, né? A Siemens ela passou por um período difícil, né, em que eles tiveram muito problema de qualidade, eles tiraram a máquina do mercado, né, eles pararam de oferecer máquina onshore, mas já estão retomando, eles até anunciaram recentemente um novo projeto em que eles estão voltando a vender a máquina dele onshore, né? Além disso, eles estão muito fortes no mercado offshore. A Nordex continua com bastante demanda, principalmente na Europa, né? E com intenção também de voltar para o Brasil quando o mercado retomar. Então, a gente mantém conversas próximas também com a Nordex e a WEG, que é um player menor nesse setor, mas que continua dentro do teu planejamento estratégico com a ideia de voltar a operar tanto o Brasil como também Estados Unidos. Ela até anunciou recentemente que está fazendo uma fábrica, né, dedicando uma fábrica interna deles para o mercado americano, e nós temos discussões com eles também de retomada da nova máquina para a produção de pá aqui na Aeres. Então, nós acreditamos sim, a relação nossa com todos os nossos clientes é muito boa, e isso, né, o fim do contrato ele se deve puramente por uma conta, por uma questão de demanda. Uma vez que a demanda retome, eu tenho certeza que a Aeres é, é, vai estar no campo de visão, né, e na estratégia desses players. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Alexandre Negrão para as considerações finais.
Bom, pessoal, muito obrigado aí pela participação no call. Como esperado, né, e falado ao longo do ano, foi um ano muito desafiador, né, um ano muito complicado, com a perda de 3 contratos. Isso nunca tinha acontecido na nossa história, com mais de 3 mil demissões e com um desafio enorme, tanto no cenário doméstico e global, que nós temos enfrentado, né? Nós temos visto aí o Brasil com aumento de taxa de juros, que para o nosso setor é horrível, né? Não, a gente é muito, muito impactado por isso, não só a indústria, como todo o setor. As tensões globais, né, principalmente geopolítica e de guerras, fazem com que a gente seja muito impactado em preço de frete, entre outras questões. Então, 24 foi um ano muito desafiador, e mesmo assim a companhia conseguiu, né, ter uma operação boa, né? Nós tivemos, apesar do impairment aí no final do ano, mas nós tivemos um ano operacional positivo, conseguindo manter ali a companhia no cerca de 10% de margem EBITDA, que para esse setor é muito bom, e se a gente pensar nos desafios que nós tivemos, né, no ano, também foi muito bom. Então, dado isso, né, dada a perda da demanda, dado o novo tamanho da companhia, a gente que em 25 vai ficar menor ainda do que em 24, né? Nós iniciamos aí no último tri também uma conversa, né, com os credores para realocar a estrutura de capital da companhia. Nós estamos com essas conversas avançadas e uma vez concluída, eu acredito que a companhia vai estar numa posição sólida aí para caminhar 25 e poder focar na tua operação, poder focar em fazer uma boa entrega da nova linha de produção da Vestas e focar também em trazer mais contratos para dentro, que essa é a nossa intenção. A Aeris, ela vive de vender serviços e vender pá, né? E isso é essencial para a nossa companhia e é essencial que a gente consiga retomar com mais clientes e retomar com mais demanda. Então, queria agradecer novamente a paciência de todos e a atenção de todos. Desejo um bom ano aí para todos nós. Um abraço. Obrigada, Alexandre. A teleconferência da Aeris está encerrada. Agradecemos a participação de